Eu quero passar um texto para vocês sobre a verdade e a falsificação da mentira. Ou seja, toda pessoa que está na verdade, ela ama ouvir, ela ama sentir, ela ama gostar daquilo que não, ou seja, a pessoa que quer praticar a falsidade, ela ama de praticar maldade, falsidade, fingimento que ela fala coisas que, em vez de falar para abençoar, fala mentira, fala assim, quero que ele caia. Então, 2 João, capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 1, versículo 1, fala aqui, no versículo 2. Amado, desejo que te vá bem todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos veio testificar da verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir meus filhos andam na verdade. Ou seja, as mães que nós temos sempre se te dar no caminho da palavra, da disciplina, do caminho reto, do caminho sincero, do caminho onde que deve. Não vai nesse caminho torto, não vai no caminho para trás, não revolta, não fica para trás. Ou seja, a pessoa que teme a palavra, a pessoa que obedece a palavra, a pessoa que tem um chamado na palavra, não precisa de falar assim, eu quero seguir o meu sonho, eu quero seguir o que eu desejo, eu quero seguir o que eu quero. Ou seja, se você tem um chamado, se você tem assim, tipo, um sonho de ser qualquer coisa, a palavra diz que Jesus, ele retrocede o seu sonho para trás e faz de você uma nova pessoa. A palavra vai dizer que quem vai na igreja, quem escuta pregação, quem escuta louvor, quem escuta a disciplina da palavra, não precisa de falar essa palavra que posso falar para a igreja, mas com o meu coração, então não gosto de mim. Ou seja, um exemplo, quando o pastor diz assim, o jovem sai da igreja e vai xingar, vai fazer coisa errada, vai fazer coisa, vai fazer besteira, só que na igreja não ora. Ou seja, a palavra diz que se essa verdade chega até o jovem para começar a estar nele, a palavra diz que o jovem deve ser disciplinado, que é a prova. 1 Timóteo capítulo 4 fala exortar com toda legalidade e doutrina da palavra. E a palavra diz que Jesus estava na praia. Jesus estava ali com seu discípulo. E a palavra diz que quando Jesus pregava, estava disciplinando a palavra, estava justificando, ensinando, autenticando a palavra. A palavra diz que Jesus começa a falar para eles: não quero os 12 se retirarem, ou seja, porque a palavra que Jesus ensinou para eles é que estava machucando a alma dele, porque eles, até o fariseu, quando Jesus ia curar o homem que tinha a mão errada, a palavra diz que o fariseu falava assim, mas quem é esse homem aí que quer começar a fazer milagre nessa igreja? E a palavra diz que o nome de Pedro, que fala Simão Jonas, Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja não é do homem, a igreja não é da pessoa que pensa, que está lá em cima do altar pregando a palavra, que está ensinando, disciplinando, que tá com a palavra, que está na obediência. A palavra diz que o altar tem que ser queimado, o altar tem que ser lenha, o altar tem que ser fogo braçador no altar, porque os que o pastor que é chamado, ou se não pregador que é chamado, tem que fazer o seu amor, tem que estar na disciplina, tem que estar na sua moral com Deus, tem que estar nessa obediência. Ou seja, para ser pregador, eu tenho que estar na disciplina
Para ser um renovador da graça, tem que estar obediente entre o céu, o Pai e a humanidade. Ou seja, se alguém diz assim, eu quero pedir uma água, eu quero um abraço, eu quero a palavra da tua parte, eu quero uma disciplinação. Que é isso? Eu quero que você me discipline na palavra para aprender mais. É isso. E a palavra diz que assim como Abraão começa a sacrificar Isaac no altar, joguei no altar lá para poder sobre o holocausto vivo. A palavra diz que Deus bate do alto e falou assim: Abraão, tira Isaac e coloca um carneiro. Por quê? É por causa que onde Isaac estava colocado o seu braço no altar, a palavra diz que Isaac não era para estar lá, mas só que era para provar. É só a fé de Abraão no altar. A palavra diz que Abraão começa a tirar Isaac, a desamarrar Isaac, a pegar o carneiro e colocar no altar. E a palavra diz que no capítulo 35 de Êxodo fala que a pessoa tem que ter holocausto, tem que ter lenha, tem que ter um brasamento, tem que ter uma chama viva. Ou seja, para servir a Deus, tem provação, tem criticação, tem zombaria, tem fracasso, tem desonra, tem coisa que vai te julgar, vai te machucar, mas só que se a gente como igreja está de pé, se a gente tem a palavra, se a gente tem um dom, se a gente começa a estar no nível da palavra e começa a servir a palavra e falar: eu não quero mentira, eu não quero a falsidade, eu não quero fracasso, eu quero a verdade do meu coração, eu quero a renovação, eu quero a temperança e a renovação. Ou seja, os jovens, o pastor tem que ser renovado, a gente tem que ser numa disciplina renovadora, tem que ser numa pessoa uma só. Ou seja, quando a pessoa ouve a palavra, quando a pessoa está nas coisas erradas, começa a falar, a palavra machuca. A palavra começa a sufocar, a palavra começa a esfriar, a palavra começa a entrar aqui em prestação. Ou seja, e a palavra diz, aleluia, no versículo 3, fala aqui, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram testificar a tua verdade. Ou seja, quando a pessoa tem testemunho bom para contar, quando a pessoa tem testemunho de falar assim, eu era do pecado, eu fazia coisa errada, eu machucava a pessoa, eu era agressivo, eu era ignorante, eu era um fracassador, eu era um besteirento. Só que quando você entrou pela palavra, quando você entrou pelo livro sagrado, que é o céu, que é a Bíblia Sagrada, que é a verdade, que é a boca de Deus, a palavra diz que você não é mais de fora, você não é mais da pessoa que para praticar pecado, fingimento, falha, riso sem graça, besteirinha, palavrão, coisa feia. E a palavra diz que quando você converte a Cristo, quando você começa a batizar na igreja, você não é mais a pessoa que pratica o mesmo pecado que você já costumou viver nele. Você começa a mudar, a ser mudado do pecado para uma vida distante da doutrina da verdade. Que é a prova, quando eu era do mundo, eu começava a tocar pandeiro, fazia música. Eu começava a fazer coisa errada, mas só que quando Cristo me encontrou, quando Jesus me encontrou pela palavra, eu comecei o meu coração se abrir pela palavra, porque um pastor começou a pregar na igreja. E quando o pastor começou a pregar na igreja, eu falava assim: será que é comigo essa palavra? Será que essa palavra está no meu coração? Você acha que essa palavra está começando a me bater? Mas só que essa palavra está muito boa, essa palavra, eu estou amando ela, mas só que essa palavra na boca do pastor, não era o pastor que estava falando essa palavra, era Jesus que descia a voz na boca do pastor para falar: você quer ir, meu filho? Você quer ser renovado? Você quer ser transformado? Ou seja, tem muita pessoa hoje que perdeu a chance de ganhar a palavra para estar na prova da luta da perdição.
Mas só que eu e vocês, jovens irmãos, devemos orar para a humanidade, devemos orar para a nação brasileira, Jesus Cristo, o nosso Salvador, que é a prova quando Jesus começava a pregar para Domingos de Oliveira, a palavra diz que Jesus não tinha microfone, não tinha caixa, não tinha um altar, não tinha uma igreja que é quatro paredes, não tinha um altar de tijolo para pisar o pé e falar, vou subir no céu para pregar. Não, Jesus pregava no chão, pregava andando, pregava, fazia só as coisas melhores. Ou seja, porque quem tem a chamada é que tem a palavra, não começa a ficar para trás. Sabe por quê? É porque toda pessoa que tem a promessa do Espírito Santo começa a ser batizada, começa a ser renovada. Capítulo 1, versículo 15 de Atos, quando Pedro e Filipe pegaram essa Maria, o povo saiu de Cozorrim para aqui, Pedro e Filipe, fazia posição de mãozinha e falava, sai dele. Agora renova ele, transforma ele, cura ele, batiza ele, renova ele. Ou seja, no capítulo 2 de Atos, versículo 15. E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, a promessa do Espírito Santo não foi do ano passado para ficar marcada no ano passado. A promessa do Espírito Santo era para ser preenchida. Não é ela quando Jesus estava falando para Noé. Era desse mês de agora. A palavra diz que, segundo João, capítulo 1, versículo 4, fala aqui, ó, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam da verdade. Ou seja, você que é mãe, você é que tem um filho ou uma filha aqui, que diz assim, eu quero seguir as coisas, que eu não quero andar naquilo que ela quer, que ela é, que possa andar. Eu quero andar naquilo que eu posso ser, que ela não é, que ela não está. Ou seja, a promessa do Espírito Santo, como é que a pessoa vai ser batizada? Como é que a pessoa vai ser renovada? Como é que a pessoa vai ser transformada naquilo que ela não obedece? A disciplina, a ordem, a verdade e a descendência do pai. A palavra diz que quando o pai diz, você vai sair da perdição, você vai sair do pecado, você vai sair do fracasso e vai vir para mim, então você começa a olhar para a veste de Jesus. Por que pecador? Só porque detalhe, é porque toda pessoa que olha para a veste de Jesus não perde a esperança de sair dele, mas sim é para estar com ele. Não pegou? Quando você tá na perdição, que eu falei aquela hora, e quando você entra para o Evangelho, você está segurado na mão de Jesus, na veste dele. Porque toda pessoa que anda na verdade que é a boca de Deus, não fuja, não minta, não fracasse, não falha, mas vence e avança. Que a paz do Senhor já fica todos nós. E essa palavra pode ter vida a tua vida, pode ter mudado, ter testificado, mas não esqueça, a veste é de Jesus, segura nela, mas quem não está segurando nela, está na perdição. Amém?